aprendizado, de reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos fazer uma leitura preparatória, dando continuidade, do livro Coragem, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Nós escolhemos a mensagem Jesus e o Mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança, e nem nos cabe o desânimo diante de pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizado que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, em vão aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulho, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, que coisa serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou? O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os aos convívios dos homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho, e o Senhor, longe de solicitar armamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover no solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Essa mensagem foi trazida pelo Espírito Emmanuel. Então, nesse instante, busquemos relaxar o nosso corpo físico e esquecer todos os problemas exteriores, nos deixando envolver pela paz, pela gratidão, pela alegria de nos encontrarmos neste ambiente. Jesus amigo, mestre querido, é em teu nome, Senhor, que nos encontramos nesta casa bendita, buscando no teu Evangelho o farol a iluminar as nossas consciências e a sensibilizar os nossos corações diante das verdades, das leis que nos regem e regem todo o universo. Permite, divino amigo, que nesta noite os teus benfeitores estejam presentes, inspirando o nosso facilitador, dando a nós a sabedoria necessária para o aprendizado da noite, e que possamos, nas reflexões que aurirmos
dos ensinamentos que aqui serão trazidos, modificar as nossas tendências, os nossos vícios que trazemos em nossos espíritos nas experiências anteriores e nesta. Por isto, Mestre, a nossa profunda gratidão, te rogando sempre que continue conosco, a nos fortalecer, a nos inspirar, a nos proteger, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos o nosso companheiro Rodrigo para nos conduzir no Evangelho de hoje, há muitas moradas na casa de meu Pai, especificamente sobre o item A Progressão dos Mundos, segundo Santo Agostinho. Rodrigo. Boa noite a todos. Então, como o Roberto já falou, né, nós vamos estar fazendo um estudo a respeito desse capítulo, desse tema, a progressão dos mundos, segundo Santo Agostinho. Antes de falar especificamente sobre esse tema, eu gostaria de falar um pouco sobre esse espírito, Santo Agostinho. E nós sabemos, foi um dos espíritos que esteve mais próximos de Allan Kardec durante esse trabalho, né, de codificação da doutrina espírita. Allan Kardec se assessorou, né, desses espíritos extraordinários que estavam encarregados por Jesus para trazer esses ensinamentos novos, Consolador prometido, conforme ele houvera dito antes. Então, Agostinho, ele nasceu numa cidade no norte da África, na época dos romanos, era uma província romana, no Mídia. Porém, aproximadamente 300 a 400 anos depois de Cristo. E naquele momento já havia algumas comunidades cristãs se estabelecendo em muitos países, em muitas regiões ali do Império Romano. Inclusive a sua mãe, Mônica, né, que a Igreja Católica considera Santa Mônica, ela já era cristã. Mas a informação que nos chega é que Agostinho, ele não se afinizava a princípio com aqueles ensinamentos, com aquela visão de mundo do cristianismo. Então, ele gostava muito, né, na sua juventude, da boemia, né, dos prazeres mundanos. E a sua mãe, Mônica, sempre tentando fazer com que ele refletisse, que tivesse um comportamento mais responsável. Mas durante muito tempo, Agostinho, ele viveu para, vamos dizer assim, para a farra, né? Ele passou, né, a sua juventude, assim, com comportamentos bastante questionáveis. Inclusive, teve um filho com uma moça, mas não se casou, né? Que para a época um comportamento assim escandaloso. Mas conta-se que um dia ele teve uma espécie de transe e ele viu uma voz que começava a ele conclamar, a estudar, a procurar informações, porque o caminho que estava traçado para ele não era aquele que ele estava seguindo. E a partir desse momento, ele começou a se interessar, a ler, principalmente Paulo de Tarso, né? E ele tinha uma inteligência, uma capacidade extraordinárias. Alguns dizem até que Santo Agostinho, numa vida passada, teria sido o imperador Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio era um imperador considerado um grande filósofo. Ele escreveu um livro de filosofia que ainda hoje é considerado, né, uma obra muito marcante na área da filosofia. E pouco a pouco, com a sua inteligência, ele foi adquirindo, né, novos saberes, novos conhecimentos, realmente abraçou a causa do cristianismo, e ele foi elevado à condição de líder religioso da cidade de Hipona, também no norte da África.
Então, ele se tornou bispo de Hipona. E é assim que a gente normalmente conhece, né? Santo Agostinho, bispo de Hipona. E ele teve um papel assim muito importante nos primeiros, né, séculos da igreja, né, cristã, da igreja católica, na época. Desenvolveu praticamente toda a teologia católica, né, cristã e católica. E sempre assim com esse viés da filosofia. Desencarnou e foi, como eu falei ao início, né, um dos espíritos auxiliares de Allan Kardec. A gente vê lá no Evangelho, e até no Livro dos Espíritos tem participações, né, de Santo Agostinho. Então ele nos traz, nesse capítulo 3, no item 19, um texto muito interessante sobre essa questão da progressão dos mundos. Porque nós sabemos, né, pelo menos ainda não temos instrumentos para detectar, mas nós sabemos, a partir das informações que vêm da espiritualidade, que todos os mundos do universo são habitados. Olha que afirmação forte, né? Todos os mundos do universo são habitados. E a gente se pergunta, mas como são habitados se hoje nós já temos sondas, né, que vão em outros planetas, já pousaram em Marte, já passaram por Júpiter, Saturno, já até ultrapassaram o sistema solar e até agora não foi detectado vida em nenhum desses planetas. Essa é uma questão importante. Será que os espíritos se enganaram? Eles falaram uma coisa e não é correta? Então a gente deve lembrar que o nosso conhecimento é muito limitado, especialmente em relação às formas de matéria que existem no universo. Emmanuel uma vez foi questionado, né, através do Chico, sobre essa aparente contradição. Como que existem, né, tantos planetas habitados, inclusive aqui no sistema solar, e nós não detectamos? Então ele fala justamente isso, que existem formas de matéria que estão muito além da nossa capacidade ainda. E eu não estou falando do plano espiritual, estou falando da matéria dos encarnados. Ou seja, existem planetas onde existem humanidades encarnadas, mas que utilizam uma forma de matéria diferente da nossa, que não nos é acessível. Mesmo aqui na Terra, existem relatos, né, de que existem outras formas de manifestação de matéria convivendo conosco, que nós ainda não somos capazes de detectar. Mas vamos aqui dar início, né, ao nosso estudo sobre esse item do capítulo 3. Então, esse foi um texto que foi recebido em Paris, 1862. E Santo Agostinho, o Espírito, ele vai nos dizer o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, olha que afirmação extraordinária para nós, né? Tudo no universo está submetido à mesma lei, a lei de evolução, a lei de progresso. Desde os seres mais ínfimos, menores, ao ponto de nós afirmarmos que até os átomos, as moléculas, de alguma maneira eles estão animados com um princípio inteligente. Princípio inteligente que vai evoluir passo a passo, né? Do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, que seria o ser humano, até a condição de espíritos perfeitos, que seria o final da escala evolutiva. Então, nós vemos ali, só para ter uma ideia, né, no reino mineral, o que é que nós temos? A matéria inerte, são átomos, né, que estão ali submetidos à lei de atração, que vai fazer com que eles se combinem, formem determinados tipos de matéria. Bilhões de anos depois, esse princípio inteligente, ele vai
depois de muito aprimoramento, ele vai se manifestar nas formas vegetais. Primeiramente nas algas, nas bactérias, depois nas formas vegetais mais desenvolvidas, né? E aí eles têm essa característica da sensibilidade, da vitalidade. Então são os seres orgânicos. Dos vegetais, nós sabemos que o princípio inteligente ele vai se aprimorando e ele vai formando, né, vai modelando a matéria e se tornam as primeiras formas animais. Nós temos, né, na própria Terra, há bilhões de anos, né, a gente sabe que haviam seres aí unicelulares, depois pluricelulares, aí deram origem aos peixes, anfíbios, répteis, e tudo isso sob a ação do impulso do progresso, da evolução. Então, no reino animal, a gente já tem o instinto. O instinto vai guiar o animal para a sua sobrevivência, para a sua reprodução, né? E aí nós temos a vitalidade, uma inteligência instintiva e a individualidade. Nesse ponto, nós temos uma situação muito interessante, que é a individualização do princípio inteligente. Até aí, é como se houvesse uma espécie de alma coletiva, animando o mineral, o vegetal e algumas espécies animais. E a partir daí, a gente vai ter essa individualização. Os animais mais evoluídos, eles já têm essa característica, né? De ter um princípio inteligente, um princípio espiritual individualizado. E aí, finalmente, chegamos ao reino hominal, ser humano. Nós, segundo a ciência, essa transição, né, das formas antropóides, né, mais evoluídas até o Homo sapiens, que seria o primeiro ser humano, ela ocorreu aí em torno de aproximadamente 600 mil anos atrás. Então existiam os neandertais, os homens das cavernas, e lentamente a evolução, com o passar do tempo, gerou os seres humanos. Então a gente vê uma evolução que ocorre tanto na questão da inteligência, do espírito, quanto na forma material, formas materiais mais aprimoradas. E as características então do reino nominal: inteligência, livre-arbítrio, consciência, percepção das coisas e as primeiras noções de espiritualidade, que existe algo além da matéria. Então, lá na época das cavernas, o ser humano começou a se questionar o que acontecia depois da morte. Existe algo além da matéria visível? Começou a fazer pinturas, a fazer sepultamentos com rituais, tudo indicando já um início de visão espiritual daquelas criaturas, né? Então, que coisa maravilhosa, né? A gente saber que nada no universo foi criado por acaso, nada foi criado simplesmente por capricho, tudo tem uma finalidade. E que nós hoje, sem demérito nenhum, somos resultado desse processo de evolução que começou lá há bilhões de anos atrás. E aí Santo Agostinho ele vai continuar dizendo o seguinte: a própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, a lei de destruição, ela está presente. Nós vemos lá, né, falando da Terra, milhões de anos atrás, o que acontecia? Erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, né? Era um planeta em transformação, até que começou a se estabilizar, aquelas larvas, né, derretidas, se solidificar, a formar as primeiras matéria orgânica, depois vieram as plantas, né? E
Mas ao longo da história da humanidade, nós vemos diversos episódios de destruição, de flagelos destruidores. E a gente se questiona, né, o porquê. Por que acontecem esses episódios? Por que de vez em quando tem um terremoto que dizima, né, a população inteira, um maremoto, um tsunami? Tantos flagelos destruidores na história da humanidade. Inclusive, aqui a gente está vendo uma representação da época do Cretáceo, né, que foi um período aí há 100 milhões de anos aproximadamente, onde a Terra era habitada pelos dinossauros. E num determinado momento, um meteoro que dizem que teria aproximadamente 50 quilômetros de extensão, ele caiu na Terra, né, ali próximo da península do México. E essa queda, essa explosão, gerou uma onda de choque que praticamente dizimou 90% das formas de vida que haviam naquela época. Então, que destruição terrível, né? Naquele momento, todas aquelas formas de vida praticamente foram dizimadas. Os dinossauros, que eram realmente a forma de vida, né, preponderante aqui na Terra, foi dizimada. Mas, a partir dessa destruição, surgiram outras espécies, né? Os mamíferos começaram a prosperar, a dominar os ecossistemas, a evoluir, até que finalmente chegou na nossa forma humana, né? Então nós somos resultados dessa evolução que aconteceu após essa destruição que ocorreu lá na época do Cretáceo, né? Na época onde os dinossauros ainda prosperavam. Então a gente, como espírita, nós aprendemos que a morte, que é uma forma de destruição, ela na verdade não tem que ser temida, mas ela é necessária exatamente para a renovação, para que a gente possa assumir um novo corpo físico, a gente possa se libertar, né, do remorso, da culpa, da dor dos nossos erros e ter uma nova oportunidade. Então, a morte para nós não é uma destruição, não é algo tão terrível, é uma oportunidade também para novas experiências. E a morte não existe. Uma vez que nós somos, né, espíritos imortais, nós não temos a destruição do espírito. O corpo é uma vestimenta que nós utilizamos por um período para o nosso aperfeiçoamento. Mas a morte, ela é simplesmente uma mudança que necessária, porque faz parte das leis divinas. Então ele continua no seu texto dizendo o seguinte: ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, que coisa maravilhosa, né? Nós vamos falar sobre a classificação dos mundos. Falar um pouco sobre essa classificação dos mundos que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. E nós sabemos que o universo, como eu falei, ele é habitado em todos os planetas, inclusive as estrelas, nós sabemos que são habitadas por espíritos já de elevada condição, né? Espíritos puros. Então nós temos, conforme o grau de evolução dos seus habitantes, uma classificação, desde os mundos primitivos até os mundos felizes. Então vamos falar um pouquinho, né, desses mundos, dessa classificação. Então, o que seriam os mundos primitivos? Seriam aqueles mundos onde dá os primeiros passos, né, da condição dos seres que os seres vivos estão habitando. É como a Terra há milhares, milhões de anos atrás, né? Aquela humanidade ainda que
tinha características mais grosseiras. Então a gente tem como condições de vida precárias. Então a gente hoje tem todos esses confortos, né, da vida moderna. Tecnologia, a gente tem habitações confortáveis, meios de transporte, temos remédios. Mas, nos mundos primitivos, é uma luta constante pela sobrevivência. É a lei do mais forte. São ainda aquelas humanidades que recém saíram da condição mais primitiva e estão dando os primeiros passos. Então, os instintos prevalecem sobre os sentimentos. Eles têm formas grosseiras, corpos grosseiros, uma inteligência ainda rudimentar, muito mais por instinto do que por inteligência. Então, essa era a condição da Terra, até, vamos dizer, alguns milhares de anos atrás. Não havia ainda o conceito de civilização, de agrupamentos de pessoas, de cidades. Era a lei do mais forte. Então, é uma representação aqui, né, de um ser humano primitivo, né, ainda onde a materialidade ainda prevalecia. Porém, conforme a humanidade vai evoluindo, né, os seres vão evoluindo, nós entramos, e os planetas entram na condição de mundos de expiações ou provas. O que significa expiação ou prova? Expiação seria aquela condição que nós, aquelas dificuldades, aquele sofrimento, aqueles desafios, resultados dos nossos atos do passado. Então, se numa existência passada eu cometi determinados deslizes, numa outra, no futuro, eu vou colher aquilo que eu plantei, conforme o mal que eu tenha praticado. Então, esse é um conceito de expiação. E prova, o que seria uma prova? Seria aquele espírito que ele não tem que expiar, ou seja, ele não necessariamente cometeu nada de errado, ele não tem débitos naquela condição, mas ele pede passar por determinada situação difícil como uma forma de crescer, de se aprimorar, de evoluir. Então, no fundo, acaba sendo bem parecida, né? Simplesmente, uma é como que imposta pela lei de causa e efeito, e a outra é uma condição de escolha, que o espírito pode escolher para seu aprimoramento. Então nós temos, né, nos mundos de expiação e prova, condições de vida melhores do que aquelas primitivas. Então é a situação que nós estamos passando hoje aqui no nosso planeta. Nós já temos todo esse conforto, essa tecnologia para nos auxiliar. Resultado do desenvolvimento da inteligência e também da moralidade. Então nós temos sentimentos mais desenvolvidos. Porém, o mal prevalece. É até difícil, né, a gente falar assim, que o mal ainda prevalece. Mas são os próprios espíritos que nos afirmam, né, que a Terra ainda é um planeta onde o mal prevalece. Nós ainda estamos numa condição de imperfeição, no orgulho, no egoísmo, nos vícios. Temos dificuldades ainda no lado moral. Então nós desenvolvemos muito mais o lado intelectual, o lado científico, tecnológico, do que o lado moral. Nós estamos observando hoje um grande desenvolvimento científico. Nós estamos falando aí da inteligência artificial, né? Que consegue realizar cálculos, consegue realizar, fazer vídeos, né? Fazer músicas, né? Até no campo da arte, no campo da ciência, né? Textos, com uma velocidade que, né, muitas pessoas juntas não conseguiriam. Então, isso mostra que a humanidade hoje já alcançou um nível de desenvolvimento intelectual muito grande. Mas quando nós vemos o lado moral, a gente ainda observa cenas como aquelas, né? Pessoas vivendo em condições subhumanas, desnutrição. As guerras ainda prosperam
conflitos, violência, homicídios, suicídios, né? Então, ao mesmo tempo que houve esse progresso intelectual, científico, do lado moral nós ainda deixamos muito a desejar. É um descompasso, é um desequilíbrio que nós observamos ainda no nosso planeta. Então, essas desigualdades, né? Então, hoje, nosso planeta, nós podemos dizer que ele ainda é um planeta de expiação e prova, mas que está em transição para um planeta melhor, que seria a condição do mundo de regeneração. Claro que as pessoas às vezes acham que essa transição de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração vai acontecer de uma forma rápida, ou seja, um dia nós estamos na condição de mundo de expiação e prova e no dia seguinte já é um planeta regenerado, mas a gente sabe que essa transição ela leva milhares de anos. Nós podemos dizer até que a transição planetária ela começou já com a vinda de Jesus. Naquele momento, a gente pode dizer que já havia, perante a espiritualidade, uma determinação para que a Terra fosse alçada a essa condição de planeta de regeneração. Só que já tem 2000 anos, e quantos anos ainda virão até que nós possamos, né, nos considerar nessa condição? Né? Final do terceiro milênio, né? Então, estamos começando. Não vai ser de um dia para o outro, né? Seria bom a gente, né, dormir um dia e acordar outro dia já no mundo de regeneração, mas não é assim que acontece. Uma transição. Há cerca de 4.000 anos aproximadamente, o que aconteceu? Isso é relatado, né, em vários livros, o próprio Emmanuel. Havia um planeta que tinha alcançado exatamente a condição da Terra atual, um planeta de provas e expiações, e ele estava se dirigindo para uma condição de mundo de regeneração. E a humanidade daquele planeta, né, que se situa ali na constelação de Capela, o Cocheiro, a humanidade daquele planeta, haviam aqueles que já estavam sintonizados com o bem, estavam harmonizados, tinham sentimentos mais desenvolvidos, mas existia aquela humanidade ainda presa no orgulho, né, nas coisas materiais. Então, através desses processos de expurgo, né, que a gente sabe que acontece pelo universo, uma parte dessa humanidade ela veio para a Terra. Segundo o relato de Emmanuel, esses espíritos eles foram recebidos por Jesus e que determinou que eles viriam reencarnar. Agora imagina, né, 4.000 anos atrás aqui na Terra, sair de um planeta onde já havia tecnologia, eletricidade, meios de transporte e reencarnar num planeta primitivo, onde a humanidade ainda vivia nas condições, né, tão primitivas. Para eles foi um choque, deve ter sido um choque muito grande. Inclusive, essa alegoria, né, da Adão e Eva, a queda do paraíso, a gente entende que é reminiscência, né, que aqueles espíritos trouxeram daquele ambiente, entre aspas, paradisíaco que eles viviam, e que quando chegaram aqui no nosso planeta, era a lei de sobrevivência, a lei do mais forte. Então, a ideia, né, da queda, do pecado original de Adão e Eva, tem muito a ver com esse expurgo que ocorreu, né, aproximadamente 4, 6 mil anos atrás. Mas então a Terra hoje vai passar também para a condição de mundo de regeneração. E nós sabemos que alguns espíritos que não estejam afinizados com essa condição, eles terão oportunidade de continuar sua evolução em outros planetas, provavelmente em planetas mais primitivos que o nosso, né? Então essa é a transição planetária que a gente fala frequentemente.
Então, quais seriam as características desse mundo de regeneração? Ele é um planeta que está, vamos dizer, entre os mundos mais inferiores e os mundos superiores. Ele também pode ser considerado uma condição de transição. O bem sobrepuja o mal, mas ainda existem as expiações. Então, os espíritos dizem que nos mundos de regeneração, apesar da melhora das condições de vida, ainda existe expiação, ainda existe doenças, ainda existe algum sofrimento. O espírito ainda vai passar por determinadas provas. Não é um mundo também de felicidade absoluta. Sentimento geral de paz e harmonia entre as pessoas. Então, no mundo de regeneração, no futuro, nós esperamos, do planeta Terra, nós vamos habitar um planeta onde já não vai haver essa violência, não vai haver a necessidade de exércitos, não vai haver a necessidade da gente ter que se trancar em nossas casas com medo de sofrer alguma violência, porque já vai habitar uma humanidade que já vai estar afinada com o bem, com fraternidade, com respeito ao próximo. Essas são características, paz e harmonia entre as pessoas. Ausência de guerras e violência. Então, também uma característica do mundo de regeneração é que não vai ter mais esses conflitos por questões religiosas, políticas, sociais. As pessoas vão se entender, vão perceber que a fraternidade é a chave para a felicidade. Então, essas são as características desse mundo de regeneração que a Terra deve vir a alcançar. E depois, conforme a evolução dos seus habitantes, os planetas vão chegar à condição de mundos felizes. A gente nem tem ideia assim, a gente faz uma ideia muito limitada do que seria isso, mundos felizes. Está tão longe ainda da nossa realidade. Mas nós podemos dizer o seguinte, esses sentimentos de orgulho, egoísmo, já não existem mais. Então, os espíritos que habitam esses mundos, eles já superaram essas limitações, esses sentimentos inferiores. Ciência e tecnologia inimagináveis. Então, a gente considera que a Terra teve um grande desenvolvimento científico, tecnológico. Mas nesses planetas, eles devem estar muito, muito mais avançados do que nós. A gente ouve falar de civilizações que já dominam as viagens entre os planetas, viajam entre as galáxias. Imagina que coisa fantástica, Então, no futuro, nosso futuro, falando o futuro do planeta Terra, nós alcançarmos essa condição. Capacidade de levitar, porque os corpos, a matéria vai ser mais sutil, mais luminosa, não vai ter essa densidade como o nosso corpo de hoje. Conforme evolui moralmente, a condição material dos nossos corpos também vai modificar. Então, em vez dessa matéria grosseira que nos prende, que nos debilita, nós vamos ter matéria mais sutil, que vai permitir que a gente se desloque pelo espaço com muito mais facilidade, muito mais velocidade. Então, é uma condição de mundos felizes. Depois dos mundos felizes, os espíritos ainda nos trazem a condição de mundos perfeitos, dos espíritos puros. Aí são espíritos que já são aqueles crísticos, podemos dizer assim. Espíritos que comandam, que governam os planetas, as galáxias. Então a gente aí nem pode nem imaginar. Qualquer coisa que a gente fale está muito aquém da condição de felicidade desses espíritos. Esses podem se dizer assim, estão ao lado de Deus, são aqueles que transmitem as ordens divinas e comandam, e governam, criam e governam o universo. Santo Agostinho continua, no seu texto, falando o seguinte: assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. E em relação aos animais, é uma questão que muita gente traz. Os animais têm alma, os animais evoluem,
Lá no plano espiritual tem animais? Os animais reencarnam. Eles reencarnam na mesma família? São questões interessantes, né? Nós ainda não temos todas as respostas. Eu acho que nenhum de nós tem todas as respostas para dizer taxativamente. Olha que beleza, né? Maravilha. Bom, vou deixar para amanhã então, vocês ficam com curiosidade. Mas o que a gente pode só contribuir e dizer o seguinte: sim, se nós sabemos que nós somos princípios inteligentes, que viemos desde lá das formas, né, dos seres unicelulares, passando pelas plantas, animais. Exatamente. Então, nós dizemos que sim, que eles também evoluem como a gente. E se eles têm um princípio espiritual, nós podemos dizer que eles não têm um espírito, porque o espírito já é na condição humana, mas eles têm um princípio espiritual em evolução, né? Mas vamos deixar os detalhes para amanhã, tá? É importante a gente saber isso, né? Que nada é estacionário, tudo está em evolução. E aí Santo Agostinho vai nos dizer o seguinte: quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. Então imaginar que no universo inteiro, nós sabemos que existem trilhões de galáxias, cada galáxia trilhões de planetas, e somente a Terra existe forma de vida, somente nesse partícula insignificante, Deus resolveu criar vida, Deus resolveu colocar uma humanidade para evoluir. Isso não é lógico. Então nós sabemos que todos os planetas estão submetidos às mesmas leis. Deus cria, né, todo momento, é isso que nós aprendemos, porque senão ele permaneceria ocioso e já não seria Deus. Então a todo momento estão sendo criados princípios inteligentes que vão utilizar, né, do fluido cósmico universal, que é um conceito que nós temos na doutrina espírita, e modelar esse fluido para formar a matéria. Vai utilizar desse fluido para formar a matéria. Inclusive, quando a gente fala em fluido cósmico universal, hoje em dia, muitos cientistas já estão admitindo que o vazio não existe. E que no vazio, na verdade, existe uma forma de fluido, chamado um superfluido. E a partir desse superfluido, a matéria, ou seja, as partículas elementares, elas vão se formando como vórtices, né, como redemoinhos nesse meio fluídico, né, como um oceano, e a gente vê aqueles turbilhões, aqueles redemoinhos, e aquilo ali, de alguma maneira, forma as partículas mais elementares, que vão formar os elétrons, os prótons, né, os átomos. Exatamente. Porque nós sabemos que, no final de contas, o universo é uma criação espiritual. O espírito, através da sua vontade, né, Deus e os espíritos, através da sua vontade, da sua influência, é que vão formando a matéria. Sem a influência do espírito, a matéria se desagrega. Ela volta a ser uma energia, né, a esse fluido elementar. Então, veja que a própria ciência, alguns cientistas já estão começando a admitir essa possibilidade, de que existe realmente uma matéria intangível
que é a base de toda a matéria que nós conhecemos, né? E ele continua: a terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório ao mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, nós estamos atravessando esse período de transição. A gente está falando muito, né, em transição planetária, nessa mudança evolutiva, né, do planeta. E aí a gente vê que assim, existem algumas características que nós estamos presenciando, né, na humanidade do momento, no nosso planeta no momento. Por um lado, nós temos a melhora moral, a erradicação dos vícios, dos preconceitos, maior tolerância, preocupação com o próximo, respeito aos animais e à natureza. Nós, no Espiritismo, nós temos que ser otimistas. E nós vemos na realidade, né, essas melhorias acontecendo. Se por um lado nós temos problemas, mas a gente já vê muitas pessoas com tolerância, muitas pessoas que aceitam ouvir opiniões diferentes, muitas pessoas que estão trabalhando pela paz, pelos animais, pela natureza, né? Então, de certa forma, é uma característica desse momento de transição, né, que muitos espíritos conseguem realmente dar um passo na sua evolução e melhorar, né, o seu sentimento. Mas nós também temos a questão, né, do expurgo, né, do afastamento dos espíritos atrasados. Espíritos que não querem progredir moralmente não poderão mais reencarnar na Terra, ficando aqueles que estão em sintonia com o bem. Nós sabemos que já começou isso, né? Nós temos relatos, né, de espíritos que já não mais estão reencarnando na Terra, estão reencarnando em planetas primitivos para dar continuidade à sua evolução. Como que isso se dá exatamente? Não sabemos, né? Mas talvez até por uma questão de afinidade, magnetismo, os espíritos que não têm mais condição de permanecer aqui na Terra, eles vão ser atraídos pela própria magnetismo desses outros planetas. Isso acontece de uma forma natural. Né? Provavelmente não há necessidade assim, de grandes desastres, né? Não sabemos, mas provavelmente não haverá necessidade de grandes desastres, cataclismas. Naturalmente, essa seleção já vai ocorrer por afinidade. Mas também esse período de transição ele se caracteriza por crises e desafios. Crises globais, como desastres naturais, pandemias, crises políticas e sociais, que funcionam como provas e purificações. Nós temos, assim, uma certa aversão a essa palavra. Renovação, de melhoria, passa por momentos de crise. Crise é aquele momento em que você tem que largar o velho e aceitar um novo. Então a gente passa por diversas crises ao longo da nossa vida. A crise quando a gente passa da infância para a vida adulta. Crise quando a gente começa a trabalhar. Crise quando a gente tem os desafios na família. Crise quando a gente abraça algum movimento social, político, religioso. Então é natural que as crises aconteçam. São momentos necessários para que a gente possa progredir. Deixe aquele comodismo e trabalhe pela nossa adaptação, pela nossa melhoria. Então esses momentos de crise são necessários. Não acredito, assim, pessoalmente, que haverá esses cataclismas, esses momentos tão terríveis. Mas nós já estamos presenciando, né, algumas crises aí, a crise climática, né, nosso planeta está passando por certas transformações nesse sentido. Então é natural que isso aconteça, faz parte do processo, né?
no nosso... Isso. Então, assim, nosso entendimento é o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. A humanidade, vamos dizer, vai passar de uma condição mais infantil para uma condição mais adulta, com mais responsabilidade. E nada de fim, porque senão não teria sentido. Né? A gente evolui, e aí chega naquele ponto que ainda estamos tão longe da evolução e acaba tudo. Não faz sentido, né? Bom, eu também trouxe esse texto, que está no livro Transição Planetária. Acho que ainda dá para a gente... do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Psicografia do Divaldo Franco. Aí ele diz o seguinte: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. As criaturas que persistirem na acomodação perversa, da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência da criminalidade, conhecida ou ignorada, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então, esse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, ele está nos trazendo exatamente isso, que é simplesmente um momento de renovação da humanidade, essa transição planetária. Esses espíritos que forem exilados, conforme eles auxiliarem o progresso, né, da humanidade nos planetas onde eles vão reencarnar, eles vão se tornar aptos a retornarem. Então, é uma porta que estará aberta para que eles possam retornar na medida em que eles evoluírem. Então, há 4.000 anos atrás, nós tivemos a vinda, né, desses espíritos lá desse planeta da constelação de Capela, e que eles trouxeram, apesar de serem espíritos ainda pouco evoluídos moralmente, mas eles trouxeram a sua contribuição. Deixaram aí as grandes civilizações, né, na Índia, na China, no Egito, na Palestina. Então foi um momento também de mudança muito grande na humanidade. A humanidade começou a ter as grandes civilizações, desenvolvimento, comércio, desenvolvimento da tecnologia. Então esses planetas que vão, esses espíritos que vão para esse planeta primitivo, eles também vão dar sua contribuição. E lá eles vão passar pelas dificuldades. Talvez eles se lembrem reminiscências, né, da época aqui na Terra. E vão pensar, eu lembro que existia no passado, né, eu vivia em condições melhores. É interessante como isso é uma lei natural, uma lei universal. Então, sobre esse tema, né, a gente tem que entender que a evolução é lei divina, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos se nós vamos nos esforçar para nos melhorarmos ou se nós vamos insistir nos mesmos erros, nos mesmos vícios. O problema é que, como é uma lei divina, na medida em que a gente insiste em não se transformar, em não se melhorar, as condições, né, os sofrimentos, as dificuldades vão aumentar. É natural, porque Deus, sendo infinitamente bom, infinitamente justo, Ele quer que todas as criaturas, todos os seus filhos alcancem a sua felicidade, a felicidade plena. E essa felicidade só pode ser alcançada quando nós nos despojarmos de todas as nossas imperfeições. É como um filho, né, que a gente deseja o melhor para o nosso filho. Se ele está num caminho de desequilíbrio, se ele está num caminho de responsabilidade, se ele está num caminho de vício, a gente sabe
que aquilo vai trazer o quê? Dor, sofrimento para ele, pela própria característica, pela lei de causa e efeito. Então, o que a gente quer? A gente quer ensinar, a gente quer ajudar, mas às vezes precisa, né, que a criatura humana passe pela dor, pelo sofrimento para se corrigir. Então, é um item muito interessante, um capítulo muito interessante, né, que Jesus também nos traz, quando ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, e que nós ainda estamos muito longe de compreender totalmente toda essa questão dos infinitos planetas, né, as infinitas habitações, as formas de vida, de matéria, como se dá a evolução nesses planetas. Mas o importante é a gente saber, compreender que é uma lei natural, uma lei divina, e que nós nos candidatamos, na medida em que nós nos esforçamos, a habitar planetas mais desenvolvidos, planetas felizes, onde vai se completar, né, nesse nosso progresso. Então é isso. Queremos agradecer mais uma vez ao Rodrigo, sempre uma alegria ter o Rodrigo aqui com a gente nas quartas. Gente, nós queríamos fazer um agradecimento também a todos que participaram do 38º encontro. Foram dias de muita luz, de muita inspiração. Então, lá estavam presentes muitos, né? Espíritas, não espíritas, e com certeza saíram de lá renovados pela mensagem, tá? Falamos muito de Chico Xavier e da paz, então foi muito bom. E já queremos anunciar que haverá um próximo evento em 2026, que é o Encontro de Jovens Espíritas da região Tocantina, que vai acontecer lá no período da Semana Santa, em abril, tá? E para que esse encontro aconteça, nós realizamos os festivais de pizzas. Então, quem quiser ajudar, quem quiser apoiar essa ideia, nos procure a Eliana, procure o Maico, a tia Diana que está ali também, tá? A gente faz os festivais de pizzas para que com essa renda a gente consiga organizar o nosso encontro, o encontro de jovens, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece de agradecimento. Para aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os olhos, trazer a figura meiga de Jesus para a nossa tela mental, olhar para Ele e com um sentimento de profunda gratidão, dizer a Ele: Senhor Jesus, como é bom contar com o Teu amparo e o Teu auxílio em todos os momentos da nossa vida. Como é bom ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Como é bom receber o alívio naqueles momentos mais difíceis da nossa caminhada. Por isso, Mestre, nós queremos expressar a nossa profunda gratidão por esse amparo, por esse auxílio, pelas bênçãos que recebemos diariamente. Tem dias que estamos cabisbaixos, mais cansados e até entristecidos, mas logo recobramos a lucidez e novamente sintonizamos com esse amor, com essa bondade, com essa justiça que emana do alto. Muito obrigada a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, a toda a equipe espiritual que nós recorremos nesses momentos e sempre somos atendidos. Queremos, Senhor, te pedir
que daqui a pouco, quando nos dirigirmos à cabine de passe, possamos entrar de forma receptiva para que ali recebamos ainda mais dos benefícios dessas energias que aqui são produzidas. É em teu nome, Mestre, e em nome dos nossos amigos espirituais, em especial nosso amigo José Grosso, que nós te pedimos a permissão para darmos por encerrados a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, te pedindo que o Senhor permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, o passe